Nesta pesquisa, nós comparamos dois instrumentos metodológicos, as pistas cartográficas e o protocolo, que servem de categorização aplicados ao entendimento de diagramas deleuzianos. E por diagramas deleuzianos, nós entendemos que são expressão gráfica não representativa da forma, ou seja, cópia da realidade como ela está dada. Os objetos de estudo desta pesquisa foram 3 esquemas gráficos realizados pelo arquiteto Jorge Mário Hauregg no programa Favela Bairro, no Complexo de Manguinhos, Rio de Janeiro. E os objetivos dessa pesquisa está em entender a validade de cada instrumento na identificação de diagramas deleuzianos e no rastreamento de suas manifestações gráficas, assim como apoiar a pesquisa de dissertação de mestrado de Sanches, para dar suporte crítico e teórico na escolha dos instrumentos metodológicos. A metodologia da pesquisa se dividiu em 3 partes. A primeira parte consistiu em uma investigação a partir de uma pesquisa bibliográfica para produzir uma relação entre base epistemológica e prática dos instrumentos. A segunda parte buscou uma revisão da bibliografia na busca por entendimento quanto a cada instrumento de investigação e seu processo operacional. E a última parte, nós avaliamos os dados e discussões dos resultados junto à pesquisadora e os seus objetivos para com a pesquisa. Partimos da ideia de que a ciência moderna possui uma herança no pensamento analítico, logo, ela se apoia em ferramentas que tradicionalmente não incorporam manifestações múltiplas e não binárias. Na busca por uma compreensão mais próxima dessas situações múltiplas da realidade, trazemos como contrapartida o pensamento sistêmico. Deleuze e Guattari também propõem 2 imagens do pensamento, a arborescente e a rizomática. A estrutura arborescente tem como imagem a árvore, enquanto que o rizoma é composto por hastes subterrâneas, cujas ramificações não possuem um sentido único. Para melhor compreensão da relação pensada entre as linhas epistemológicas e o pensamento de Deleuze, trazemos um quadro síntese dos conceitos estruturantes dos pares construídos, analítico arborescente e sistêmico rizomático. Quanto aos instrumentos, nós temos o protocolo, que, segundo o IN, é um instrumento de gestão de dados a fim de conhecer as facetas de um determinado fenômeno, com base em métodos previamente planejados e buscando evitar desvios. Já as pistas cartográficas, elas são um contramétodo. Elas não trabalham com pré-determinações e elas mantêm uma abertura para que o pesquisador desenvolva seus potenciais à medida que desenvolve a sua observação. Para entender as diferenças e as limitações de cada instrumento, nós relacionamos os pares teóricos do quadro conceitual com cada instrumento, a fim de realizar uma conexão entre a prática e o pensamento operativo. Nós construímos o protocolo, organizando e cruzando na forma de tabela os dados coletados, tempo projetual e nível de abstração. É importante ressaltar que no protocolo, o meio do processo é a marcação temporal mais propícia de maneira generalizada à aparição do diagrama deleuziano, assim como o maior nível de abstração evidencia os detentores de mais características deleuzianas. Observamos que o protocolo, ao isolar, reduzir e hierarquizar os traços dos esquemas como uma unidade única, aponta que o mais abstrato e, portanto, deleuziano é o esquema 2. Este protocolo, por suas características de redução, não aponta qual o limiar de abstração mínimo e de tempo mínimo e máximo em que é possível caracterizar um diagrama deleuziano. Assim, o processo de generalização não dá conta de diagnosticar as manifestações possíveis das características do diagrama deleuziano. Como segundo instrumento, trazemos as 6 pistas cartográficas construídas por Sanches e escolhemos uma, a pista liso versus estriado. Para a análise, nós consideramos o esquema 2, que foi considerado como não deleuziano. Ele apresenta contornos que são considerados modo de criação de espaços com limites definidos, ou seja, características estriadas, logo não deleuzianas. No entanto, ao observarmos minuciosamente, nós conseguimos entender que existem potenciais de alisamento do espaço, características de manifestações deleuzianas, uma vez que essas linhas, neste caso específico, têm a finalidade de apontar direções e forças. Neste sentido, nós entendemos que as pistas podem potencialmente exercer forte papel no diagrama e mudar sua classificação, dependendo das circunstâncias, escala de análise, subjetividade do observador, sendo uma deficiência a adoção de simples redução e generalização como processo operativo aplicado pelo protocolo para casos como este, de análise de diagramas deleuzianos, em que a fuga e os desvios são detalhes e características básicas para a identificação. Essa potencialidade foi reafirmada em discussão com a pesquisadora Sanches, que ao final adotou o segundo instrumento. Como conclusão da comparação dos 2 instrumentos, pistas cartográficas e protocolo, a gente pode dizer que as pistas conseguem apontar características de manifestações gráficas potencialmente deleuzianas que foram encobertas na aplicação do protocolo. No caso da categorização dos diagramas deleuzianos, as pistas, por trabalharem por sobreposição, se mostram mais adequadas para captar os pequenos desvios e fugas não visíveis em leituras generalizadas e totalizadas que os protocolos fazem uso no seu processo operativo de pensamento.